Cultura, 18 anos com você. Olá, estamos de volta aqui no Bem Viver, no nosso último bloco, falando sobre postura e problemas na coluna com o fisioterapeuta Jorge Filho. Jorge, a gente recebeu 3 perguntas. Vamos começar respondendo as perguntas dos telespectadores, depois a gente continua o nosso papo. Isso, tá O ok. Bruno do Novo Horizonte. Qual a forma correta de carregar peso? Olha, então, eu vou dar uma dica que eu acho que é bacana. É porque talvez seja até comum, se você acessar a internet, encontrar a seguinte orientação, que está correta, claro, de flexionar os joelhos, né, trazer o peso para próximo do corpo, né, e levantar e não fazer muito movimento brusco e procurar não fazer muito giro de tronco quando você estiver carregando um peso maior. Mas o que é peso maior? Não ultrapassar mais do que 20% do que o próprio peso, né? Se uma pessoa pesa 70 quilos, o ideal é que ela não carregue mais do que 14 quilos. O que acontece muito. Muito comum. A partir disso, já vai estar tendo uma sobrecarga maior da coluna. Mas como eu falei de dica interessante, toda vez que você for carregar um peso, nem precisa ser muito pesado não, tenta soltar o ar pela boca e contrair o abdômen. Dessa maneira, isso. Traz o peso para perto de você, soltando o ar e contraindo o abdômen. E isso ajuda a proteger muito a coluna. Porque aí a contração do abdômen segura a lombar. Aprendi. Isso aí. Pergunta da Vanessa do São Cristóvão. Postura incorreta, como o ombro curvado, pode deixar o peito caído? Olha, é uma pergunta legal porque essa discussão apareceu num programa de televisão há muito tempo atrás, falando sobre o RPG, que o RPG era capaz de sumir com barriga, de levantar peito, cirurgia plástica, estético, né? O RPG, para quem não sabe, é um recurso fisioterapêutico de tratamento postural. E na verdade, o que acontece? Realmente, uma pessoa que tem um ombro rodado para frente, né, naturalmente tende a direcionar o seio para baixo e jogar a barriga também para frente. Mesmo que ela não tenha muita barriga, mas existe um conteúdo abdominal, intestino e por aí vai. Então ele tende a pesar para frente e parecer que tem uma barriguinha. Então, automaticamente, quando a gente corrige a nossa postura, fabrica a lordose lombar, o seio fica com o tamanho adequado, às vezes a barriga diminui, às vezes o bumbum, no caso da mulher que tem uma preocupação com isso, aumenta de volume, simplesmente por uma correção postural. Uhum. A Vilma de Saramenha. Uso frequente de salto pode causar problemas de coluna? Sim, sem dúvida. Salto alto, na verdade, é ruim por vários motivos. Primeiro, porque ele desequilibra, né? É uma maluquice não dá com um negócio fininho assim, que ele fica, né? Aqui. Pois é. Mas, claro, a mulher fica elegante e tudo mais, mas é um desequilíbrio muito grande para o corpo. Por quê? Porque ele desloca anteriormente o centro gravitacional, né? Ele te desequilibra. Que aí você acaba apoiando na frente, né? Apoiando na frente, para você não cair, você joga o corpo para trás e acaba empinando demais o quadril, fazendo uma antiversão, que a gente chama, e aumentando exageradamente a lordose lombar. Agora, você imagina isso por um dia inteiro, semana inteira, um ano inteiro, a coluna entra em sobrecarga por várias razões e começa a degenerar. E o pior é na lombar. Sem dúvida, a sobrecarga maior é da lombar, porque é por essa razão que eu falei, né? Você tem esse giro pélvico anterior e faz o aumento da lordose lombar e que modifica aquela biomecânica fisiológica da coluna, né? E gerando uma sobrecarga que pode, inclusive, gerar até uma hérnia discal, como a gente acabou de falar. Você está falando de salto. Eu tinha que, estar com o pé todo apoiado no chão? O ideal, sim, é apoiar. Um saltinho seria também interessante para ajudar a absorver impacto. O calçado, como o tênis, ele tem o saltinho, ele tem mecanismo de absorção de impacto. Seria ideal que todo mundo usasse um tênis, né? Mas eu sei que por motivos até estéticos ou até dependendo do trabalho não é muito plástico, digamos assim, usar esse tipo de calçado. Então que se use salto, mas que se use de uma maneira comedida, por pouco tempo, se possível retire ele a cada intervalo e por aí vai.
Então, nosso tempo está acabando, Jorge. Se você puder dar algumas dicas finais, assim, por exemplo, em casa, o que eu posso estar fazendo para estar contribuindo com a minha coluna, com a minha boa postura? Tá, olha, a gente tem que botar na cabeça o seguinte, que toda articulação no corpo, enfim, que o corpo precisa de uma estabilidade para que ele funcione de uma maneira adequada. A coluna, como qualquer articulação do corpo, como eu falei, depende dessa estabilidade. Essa estabilidade vem de um grupo de músculos anteriores e posteriores, né? O desequilíbrio entre esses músculos é que são os que pode gerar o problema de coluna. Por exemplo, se essa região aqui é muito encurtada e aqui é alongada demais, então eu estou jogado para frente. E na verdade a maior parte dos movimentos do corpo humano são de jogar o corpo para frente. Então a gente tem uma necessidade muito grande de jogar o corpo para trás. Isso ajuda a corrigir um pouco essa sobrecarga anterior que eu acabei de falar. Por exemplo, estou aqui sentado, né? Estou passando aqui 20 minutos, meia hora sentado. O ideal é que eu levante, faça movimentos de extensão da coluna, jogando a coluna para trás, pelo menos 5 vezes, e volte a sentar, né? Quando a gente está trabalhando durante muito tempo sentado? Trabalhando muito tempo sentado, ou se eu fiquei muito tempo em pé, é a mesma coisa, eu tenho que fazer aquela compensação, né? Se eu fiquei muito esticado, aí sim eu devo sentar para descansar. Eu tenho que fazer o máximo possível de um rodízio de músculos para que eles não sobrecarreguem, porque uma vez a musculatura fadigada, ela não consegue fazer a sustentação adequada. Então ela desarma e deixa de fazer aquela estabilização que é tão necessária para o corpo. É isso. É isso, então. Vamos dar uma esticada, né? Todo mundo. Isso. Essa questão da extensão, ela é muito importante. Mas como eu falei, como para qualquer articulação do corpo, falando em trabalho, muito comum hoje é a digitação, né? Computador e tudo mais. Se a gente fica com a mão muito em flexão de punho, é necessário fazer uma compensação com a extensão de punho. Então, e por aí vai. Então, assim, né? é alongar, né? Sempre estar preocupado em ficar ereto. Isso, sempre fazer um rodízio de musculatura. Se aqui foi muito solicitado, a gente tem que pensar que aqui não foi. Então, a gente tem que fazer o equilíbrio dessas cadeias, né? Os problemas do corpo vêm de sobrecarga numa posição só. Né? Ficar muito tempo varrendo casa, diante da cozinha, lavando roupa, etc. e tal, precisa de uma compensação e extensão. Né? Não, com certeza. Isso. Jorge, nosso tempo infelizmente acabou. Acho que assim, eu aprendi muita coisa, espero que todo mundo tenha aprendido também. Muito obrigada aqui pela sua participação. Por nada, fico feliz que eu tenha contribuído de alguma forma para o programa e estou sempre aí. Para próximos assuntos. É isso. Muito obrigada. Por nada. Bem Viver termina aqui. A gente tem o apoio cultural da Trupe Boutique. Ela fica na Avenida JK, no número 677. O telefone de lá é o 3551, 3580. A gente se vê na semana que vem. Até lá. Agora você fica aqui.